Pessoal, tudo bem com vocês? GG na voz. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aqui o racional de dois trades que eu fiz ontem e estou fazendo esse agora ao vivo com vocês aqui. Um trade no Bitcoin que já está me rendendo um pouco mais de 50% aí de lucro. Então eu vou estar compartilhando esse racional com vocês. O canal está ativo, o canal está de volta. Infelizmente eu não estou aqui com a minha webcam, mas eu vou estar passando para vocês todo o racional, vou estar explicando direitinho o trade de acordo com todas as técnicas, todas as ferramentas que eu utilizo e já expliquei para vocês também em outros vídeos do canal. Então eu espero que vocês gostem, espero que vocês entendam aqui o racional direitinho. Se ficarem com alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou estar respondendo vocês e vou estar dando a maior atenção possível. Então se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal, já compartilha com aquele seu amigo que também é trader e vem comigo até o final. Eu vou estar trazendo para vocês aqui primeiramente o trade que eu fiz em Bitcoin. Tá? No vídeo de hoje eu vou falar apenas desse trade. Eu vi que se eu falar dos trades vai ficar muito longo. Então eu espero que você entenda um pouco do racional por trás que tem desse trade. Bom, eu tô aqui no gráfico do Bitcoin, como vocês podem ver, o ativo já andou bastante a favor do meu trade. Esse trade aqui eu peguei de manhã cedo, agora são pelo menos umas 5 horas da tarde, e já andou bastante a meu favor. Minha projeção é que ele ande pelo menos uns 7% e atinja essa área verde aqui de order block, essa área de demanda aqui embaixo. Então peguei uma boa entrada ali no order block pequeno, consegui um stop pequeno de 0,41% e meu alvo é de 7%, dando risco retorno ali de mais ou menos 16:1. Vindo para o gráfico didático que eu trouxe para vocês aqui, esse é o gráfico onde eu faço meus PDFs, faço meus guias e-books, eu faço prints também, e eu quero saber a sua opinião. Você prefere o gráfico preto e branco ou você prefere o gráfico colorido? Deixa aí nos comentários que eu quero ver essa votação, quero saber qual você prefere. Eu tô aqui no gráfico de 1 hora, e já vou explicar tudinho por trás desse trade. Eu destaquei essa região aqui embaixo de Sell Side Liquidity e essa região aqui em cima de Buy Side Liquidity. Então nós temos aqui regiões com muita liquidez presente, tanto acima dos topos, aqui nós temos topos nivelados. E se você que é seguidor fiel do canal já sabe que acima de topos nivelados a gente tem liquidez, muita liquidez, e acima de fundos nivelados também nós temos muita liquidez. Então, quando o preço ele tende a capturar liquidez de um lado, a tendência é que ele vá atrás de liquidez, o preço ele busca essa liquidez. Então, o preço, quando ele capturou a liquidez daqui, ele capturou ontem de tarde, e veio aqui capturar a liquidez de cima, hoje de manhã. Então o preço faz essas duas capturas de liquidez. Isso é uma estrutura de Wyckoff, também está dentro de uma estrutura de Wyckoff ali de reacumulação ou de redistribuição. E aí nós temos que ver todo o cenário por trás para saber no que isso se comporta. Como vocês viram, nós estávamos no gráfico de 1 hora. E eu expliquei aqui ali aquela região de buy side, aquela região de sell side, sobre as questões de liquidez, sobre topos e fundos nivelados. Eu vim para o gráfico de um dia, eu vim para o gráfico de um dia, e aqui eu vou mostrar para vocês um pouco mais sobre a sell side e a buy side de uma forma mais ampliada em um time frame maior, porque os níveis de time frame são fracionais, né? Então eles têm essa ligação. O de um dia tem maior influência sobre o de 4 horas, o de 4 horas tem maior influência sobre o de 1 hora e assim por diante. Então, como eu estou no diário, o gráfico diário é mais forte do que o de 1 hora, então ele sempre tem influência. Se a tendência do gráfico de um dia é baixista, é negativa, então a gente tem que operar a favor dessa tendência do diário. Não operar o diário a favor da tendência de 1 hora, porque não dá. O gráfico de um dia, é mais forte que o gráfico de 1 hora. Então eu estou trazendo para vocês aqui o meu racional de por que eu estou achando que o preço vai cair. E a gente tende a achar... Nós temos aqui esse fundo, como se fosse um fundo nivelado. Nós vemos várias velas que são deixadas aqui, vários pavis deixados aqui. E embaixo disso nós temos muita liquidez. Está vendo que na última queda o preço veio aqui como se fosse uma captura, mas ele também ficou nivelado com os outros. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem muita liquidez aqui embaixo. O preço é uma zona de suporte. Ali está sendo uma zona de suporte muito forte. E para o institucional isso é muito interessante. Porque para o varejo, as pessoas que operam com menos dinheiro, as pessoas que investem pouco, eles acham que é uma zona de suporte. Então, o suporte aqui é muito forte. Eles entendem que é uma zona de suporte muito forte. E quando chega aqui nessa região, eles compram. Eles querem comprar aqui embaixo. E o mercado ele é movido por dinheiro, por liquidez. E assim como tem gente que compra, eles entram comprado aqui, eles tendem a vender aqui embaixo. As ordens de venda estão aqui embaixo. Se chegar nessa região,
eu não vou ter prejuízo maior do que isso. Então eu vou comprar aqui e meu prejuízo aceitável, eu quero perder dinheiro no máximo até aqui. Então muita ordem de dinheiro é deixada debaixo desse suporte. Por isso torna-se interessante. Então quanto mais forte for essa região de fundo nivelado ou topo nivelado, mais interessante é para o institucional pela quantidade de dinheiro que existe ali. E depois de dar aquele rápido pulo no gráfico de um dia, eu voltei novamente para o gráfico de uma hora. Então aqui nós tínhamos traçado nossa sell side liquidity, que é uma região de fundos iguais, uma região de fundo nivelado, e também tracei aqui nossa buy side liquidity, que quer dizer o quê? É uma região de topos nivelados. Então são regiões de muita liquidez. E ontem eu percebi também que o preço havia feito essa estrutura de mudança de mercado aqui atrás. Então o preço ele estava num movimento de alta, ele vai realizando aqui topos ascendentes e fundos ascendentes, e logo depois que ele realiza esses topos, esses fundos, ele perde esse fundo significativo aqui criado. Então, a partir do momento que ele perde esse fundo, nós temos uma mudança de estrutura do mercado. Ele perde, repara comigo, ele perde fazendo um pivô, ele faz um break of structure justamente nessa região, confirmando nossa tendência de baixa, confirmando que nós teremos um movimento de baixa, um possível movimento de baixa. Vale ressaltar isso. Então, o preço, olha como é interessante, o preço faz essa mudança de estrutura, ele faz o break of structure, que ele basicamente confirma que ali tem uma tendência do preço cair, e logo depois disso ele gera essa estrutura para nós de liquidez, onde o preço ele vai capturar a liquidez de cima ou de baixo e dar continuação a seu movimento. Então, logo após ele capturar o movimento de baixo, ele foi capturar o movimento de cima. Eu refinei isso no gráfico de 15 minutos, e percebi que aqui em cima dessa região de liquidez nós tínhamos um order block de baixa, um order block de venda, um order block que gera oferta, que faz o preço cair. Então percebe comigo, aqui em cima nós temos um, dois, três topos nivelados, o que gera muita liquidez, e o institucional quer ir atrás dessa liquidez. Então aqui nós temos um grande vácuo de dinheiro, e é isso que o preço faz. Nós temos uma região importante de order block, uma região importante de order block, porque ela gera esse movimento aqui atrás. Desculpa, lembra que eu falei do break of structure? Esse order block gera esse break of structure, confirma a nossa tendência, e aqui em cima nós temos o vácuo de liquidez. E então o que valida mais ainda esse order block. E aí, se você tivesse visto antes, assim como eu queria ter visto antes, você poderia ter dado sua entrada aqui nesse order block, o stop ficaria acima de cerca de 1%, e nosso alvo ficaria, nosso alvo seria a região de suporte que eu detalhei com vocês no gráfico de um dia. Daria um risco retorno de 7 para 1, onde a gente teria surfado ali pelo menos um lucro de 8%. E é assim que a gente vai fazendo os trades, tá? Só que eu não peguei essa entrada. E aí, como é que eu fiz para pegar a próxima entrada? É agora que entra o pulo do gato, né? Presta atenção comigo aqui agora. Não peguei aquela entrada ali em cima, a melhor entrada, eu não consegui dar a entrada aqui, dar minha venda nessa parte de preço, nesse valor. Como é que eu consigo recuperar? Foi o que eu fiz exatamente nessa operação. Eu acabei perdendo aqui esse ponto de entrada, eu não estava online, eu não vi essa entrada, meu apito não pegou. Então eu busquei um novo ponto de entrada, correto? Aqui nós temos duas opções. O preço, nós vemos que é um movimento de mitigação. Por quê? Porque ele sobe muito rápido e cai muito rápido. Ele faz como se fosse um movimento de V. Então, esse movimento realizado, que o preço sobe muito rápido, vocês podem ver que ele faz um movimento forte, indutivo, ele te induz a achar que vai subir, que vai agora nova alta, vai explodir. Aí depois do que acontece, ele cai tudo. Ele cai rápido, cai forte. E esse movimento ele acaba gerando um V, vocês podem ver que fica tipo um V, tanto para baixo ou para movimentos de alta também ele faz isso. Então acontece esse V. Isso quer dizer que é um movimento manipulativo, ele está sendo uma captura de liquidez clara. Então aqui o preço que faz essa movimentação deixa dois pontos interessantes para a gente. Ele deixa esse order block, que foi mitigado logo depois. Você pode ver que ele faz aqui essa região de order block, e logo depois o preço cai desse preço maior e volta de novo. Só que fica ruim de ver aqui no 15 minutos.
que eu recomendo você fazer e que eu faço também. A gente vai entrar nos tempos gráficos menores e ver algum ponto de entrada aqui que seja interessante para nós. Estamos aqui no gráfico de 15 minutos. Lembrando que o gráfico de 15 minutos tem maior poder sobre o gráfico de 5 minutos. Então são os fractais. Cada gráfico é um gráfico anterior maior é mais forte do que o gráfico posterior menor. Então a gente tem que ter isso em mente para sempre operar a favor da tendência. Então chegamos no gráfico de 15 minutos, de 5 minutos, desculpa, e aqui é aquela região, a melhor região de venda. Então, tá ok? Não pegamos a venda. E a gente percebe aqui que o preço fez o quê? Olha como ele fez aqui um pivô e depois ele perde aquele fundo válido, ele perde aquela posição. Então aqui nós temos uma mudança de estrutura. A estrutura é mudada aqui, ele perde esse fundo válido. E depois nós temos aqui uma região criada muito importante, que é esse Fair Value Order Block, que percebe que a gente tem um bloco branco aqui no meio desses blocos pretos. Isso é um Fair Value Order Block. Então a gente tem que ficar de olho nele também para poder surfar nesses order blocks, nesses blocos de venda. Então a gente percebe que o preço ele cai, depois ele volta, inclusive quase passa o order block, e depois ele começa a cair de novo. Só que aí eu não peguei esse ponto de entrada no order block, desse breaker block. O que eu faço agora? É um bom ponto de entrada também. Eu entrei aqui, ó. Percebe que ele deixa esse bloquinho bem aqui? Foi aqui que eu fiz a minha entrada. Foi nessa região de bloco. O preço vem e quebra aquela estrutura. Ele faz como se fosse um pivô e ele já cai de novo. Então eu esperei que o preço viesse mitigar essa região de order block de oferta, esse OB-, para poder continuar caindo. E aqui ele caiu como está acontecendo agora, o preço continua caindo. Inclusive eu tracei também o volume profile. Opa, aqui. E percebe, tá vendo essa setinha vermelha aqui dele? Essa seta aqui está circulada bem aqui pelo cursor. Então, essa setinha, essa linha vermelha, ela mostra uma região onde tem maior volume, tem um maior interesse, tem muita liquidez aqui naquela região. E ela coincide justamente com essa região de order block, fazendo o quê? Fazendo que aquela região de oferta, aquela região de venda, seja uma região interessante, para que o preço teste aquela região novamente e possa reagir a favor da nossa tendência. E foi exatamente isso que aconteceu. O preço caiu, deixou essa região de oferta interessante, eu entrei justamente aqui nesse toque, meu stop ficou acima daquele order block que eu havia situado para vocês de 0,40%, que foi justamente esse order block aqui, e agora o preço está caindo cerca de mais ou menos aqui 2%. E é assim que a gente vai montando os trades, é assim que eu monto meus trades, trabalhando essas regiões. E meu alvo, como disse para vocês, é aquela zona de suporte que está em vermelho, mas é em verde. Essa região de suporte aqui, tá bom? Uma região de demanda, é uma área verde, que é aqui embaixo cerca de 7, 6%, dando nosso risco retorno de 16 para 1. E é assim que eu faço meus trades, é assim que eu utilizo meu operacional, cada ferramenta dessa. Se você quiser entender um pouco mais sobre como usar cada uma, como operar com cada uma, como fazer a utilização delas, as funções que ela tem, se inscreve no canal agora. Eu vou estar fazendo vídeos diariamente para poder te ajudar a entender esse operacional. Se você ficou com qualquer dúvida sobre este vídeo, sobre as nomenclaturas, me chama no Instagram que eu vou estar te ajudando com o maior prazer do mundo. Então esse foi meu racional de hoje, esse foi meu trade de hoje, eu vou deixar aparecendo na tela aí o percentual quanto estou ganhando agora. Eu espero que isso te motive a aprender um pouco mais. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like e não esquece de deixar um comentário também. Isso é muito importante para o continuar do vídeo aqui, para a gente ter um feedback. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Valeu!